Fala galera do Nuvens de Valores, 22 de maio de 2023. Nesse vídeo vamos estudar o gráfico da IRB Brasil, Melius e Aeris. Vamos estudar os principais pontos para a semana, principalmente no gráfico semanal, talvez dar uma passadinha também no gráfico diário. Lembrando que são apenas estudos gráficos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Começando aqui por IRB Brasil, já que estamos aqui no gráfico semanal da IRB Brasil, começando por ela, hoje tivemos alta no IRB Brasil segunda-feira, alta de 0,96%, na contramão do Ibovespa, já que o Ibovespa hoje operou em queda de 0,48%. Então começamos a semana aqui da IRB Brasil no positivo e retomando, para quem está chegando agora no nosso canal, agradeço quem sempre deixa o like, se inscreve no nosso canal. A ideia do nosso canal é trazer das nuvens de Ichimoku, se apoiando em algumas médias e outras ferramentas aqui para vocês. A gente alertou aqui no canal, fechamento de 24 de abril de 23, foi um fechamento interessante porque fechamos acima dessa média vinho. Essa média vinho é a média aqui mais importante para o nosso canal, porque é a média lenta de 26 períodos aqui do nosso Ichimoku. O ideal, o ativo no mínimo, sempre trabalhar acima dessa média vinho. Para essa semana aqui, RB Brasil, temos a média vinho na região dos R$ 29,39. Então vamos deixar ela aqui marcada para vocês, R$ 29,39. Vamos colocar aqui, ó, média lenta semanal 29, por enquanto a gente está aqui com ela no 29,39, sem alteração das últimas semanas. Percebam que a média lenta e a média rápida aqui do Ichimoku, essas duas médias, elas trabalham com a ideia de máximas e mínimas. Então muitas vezes elas ficam flat aqui por um determinado período, diferente, por exemplo, de uma média exponencial ou de uma média aritmética. Qual que é o ideal que a gente vai ficar aguardando aqui no nosso Ichimoku? O ideal é quando tem o cruzamento da média verde-limão com a média vinho, é o cruzamento de médias abaixo das nuvens, seria o cruzamento aqui de compra fraca da IRB Brasil. É interessante, a gente começa o quê? Como acontece uma reversão de tendência aqui no nosso Ichimoku? A gente tem um fechamento acima da média vinho, depois vai renovando as máximas, vai puxando a média verde-limão, faz um cruzamento de médias. A gente observa aqui também a nossa Chico Span, a nossa linha de atraso de 26 períodos, essa linha azul, ela já cortou o preço. É interessante quando a gente também vê essa linha cortando o preço. Vamos trazer também caráter educacional. Percebam, olha só, aqui em 22 de agosto de 22 a gente teve um fechamento acima da média vinho aqui do Ichimoku. Percebam que na semana seguinte ela explodiu para baixo, derrubou aqui uma queda de 38% do ativo. Mas percebam que a nossa média vinho, nossa linha não é uma média, tá? Deixando sempre bem claro, é o próprio preço atrasado 26 períodos. Ele não tinha feito o cruzamento aqui de preço. Ele não estava autorizando aqui a nossa tomada de posição. Tem muitos traders de Ichimoku que ignoram a Chico Span. Aqui no nosso canal a gente sempre gosta também de dar uma olhada nela, e aqui no caso ela teria prevenido a gente ter feito uma entrada que não teria dado certo. Aqui no caso dessa entrada aqui de 24 de abril de 23, a gente já tinha tido um cruzamento de preço, a gente já tinha também um cruzamento de DMI positivo com DMI negativo, apenas o ADX que estava começando a apontar aqui para cima, tá? O ADX poderia ter impedido a nossa entrada, mas aqui nos apoiando também pelo nosso Money Flow Index, cortando o nível de 50, ele autorizando aqui a nossa entrada, e realmente foi uma entrada aqui para quem pegou, poderia já ter como levado o trade. São apenas estudos, não são recomendações, apenas estudando o gráfico, como poderia ser feito o trade. Uma superação de máxima, comprar o ativo ou comprar na abertura, poderia já começar a fazer uma parcial aqui na aritmética de 50, depois uma parcial aqui na exponencial de 50, para já ficar mais tranquilo aqui no trade da IRB Brasil. O que gostaríamos de ver aqui, retomando, cruzamento da média verde-limão com a média vinho, é imprescindível não fechar de preferência a média abaixo da média vinho aqui, para a gente não começar a entender que muitas vezes o ativo começa a fechar acima da média vinho, perde a média vinho e desenha uma região de topo, que a gente não gostaria de ver na IRB Brasil. No momento, aqui no semanal, a gente permanece entre a aritmética de 50 e exponencial de 50. O ideal é que nas próximas semanas a gente tenha algum fechamento aqui acima da exponencial de 50, essa linha preta média, para a gente não compreender como sendo uma região de resistência do ativo. Essa semana, a exponencial de 50 aqui na nossa IRB Brasil estaria nos 36,82 aqui, pelo menos até o momento, tá? Mas vamos deixar aqui. Então, EMA 50 semanal, tá? Fica atento aqui a essa região, ideal para na sexta-feira, pelo menos um fechamento aqui
por volta dos 36,80. O ideal é fechar acima dessa média, porque muitas vezes vem trabalhar aqui perto da exponencial de 50, aritmética de 50 e começa a desenhar uma região de topo. A gente chama atenção também, a gente desenhou aqui no nosso gráfico os R$ 35,10, que foi máxima aqui desse candle 16 de janeiro, e a gente percebe que tem uma região aqui importante do nosso gráfico também, esses R$ 35,10, ideal também manter um fechamento aí, quem sabe, acima desses R$ 35,10, mas o semanal ainda continua simpático, nada que a gente ainda já tenha uma tendência forte, né? Por quê? Porque o nosso ADX começa a ganhar um nível de 20, ideal trabalhar acima do 25, mas ele percebe que o nosso ADX no semanal aqui já ganhou também velocidade muito interessante, o DMI aqui bem robusto, positivo acima do negativo, do jeito que a gente gosta de ver, mas sempre muito atento, importante muitas vezes fazer parciais, porque a gente nunca sabe quando o mercado vai virar para a nossa cara, né? Trazendo aqui também o gráfico diário já tem uma condição um pouco diferente. A gente alertou aqui também na época um cruzamento, perceba, olha só, a média rápida cruzando, a média verde-limão cruzou a média vinho, justamente no candle aqui de 29 de março de 23, perto ainda na região dos 21, 22 reais, e o ativo explodiu. E agora, qual é a condição aqui que a gente tem no gráfico diário? O gráfico diário, a gente continua aqui trabalhando acima da exponencial de 200, essa média amarela, aritmética de 200. Então, no gráfico diário, a gente está acima das médias de 200. Porém, no gráfico semanal, a gente ainda seria interessante fechar acima da exponencial de 50, conforme a gente trouxe para vocês. A gente observa que o nosso ADX, aqui no caso do gráfico diário, ele já deu aquela leve quicada. Muitos traders utilizam aqui o ADX quando ele começa a perder força aqui, para talvez fazer uma parcial ou até já ir marcando, por exemplo, mínimas aqui. Por exemplo, fez uma mínima, quando ele fez o kick aqui da DX, ele fez uma mínima aqui de R$ 32,12 e conduzindo talvez o trader aqui, o trade por mínimas, por exemplo, para realizar uma parcial ou sair da posição, tá? Muita atenção porque o ADX realmente ficou muito esticado aqui. Percebam que ele já começa a perder um pouco a velocidade dele, mas o DMI positivo continua ainda acima do negativo. Muita atenção com o cruzamento aqui de DMI, porque percebam, ó, DX perdendo aqui força já e está bem esticado. Nosso IFR, percebam aqui, a gente tem feito aqui, ó, também topos mais baixos, enquanto aqui no preço a gente continuou aqui, desenhar o topo. Aqui no nosso IFR, a gente com topos mais baixos, enquanto o preço aqui desenhando, ó, topo mais alto, né? A gente vê aqui uma divergência, ligeira divergência aqui do IFR, somado também com o ADX perdendo força aqui, talvez seria prudente marcar mínimas, mas a gente nunca sabe, o ativo pode continuar a subir, mas é apenas trazendo a parte técnica aqui para vocês aqui. O que a gente gostaria de ver? O ativo pelo menos continuar trabalhando aqui acima da nossa média vinho do Ichimoku. No Ichimoku aqui, gráfico diário, a média vinho estaria na região dos R$ 30,39, então vamos colocar aqui, ó, média lenta, diário, 30 e 39, tá? Pelo menos para essa segunda-feira era o ponto aqui para a gente observar. Muitas vezes pode ser um momento, por exemplo, de você fechou abaixo, marca uma mínima para sair da posição, ou muitas vezes vem trabalhar aqui perto dessa média vinho e muitas vezes é uma oportunidade também para quem está de fora do ativo buscar a partir desse momento que toca na média, começar a buscar por compras. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, para ajudar nosso canal a crescer e a gente continuar motivado para trazer novas análises para vocês. Semana passada também tivemos o resultado da RB Brasil. Se tiver algum acionista da RB Brasil que quiser comentar o resultado ou a expectativa com o ativo, sintam-se sempre à vontade, o canal é nosso. Vamos continuar agora com Cash 3 médios, vamos gráfico semanal do Cash 3. Continuando aqui com o Cash 3 gráfico semanal na tela. Hoje, Cash 3, segunda-feira, dia 22, tivemos uma queda de 2,33%. E Bovespa também hoje operou em queda de 0,48%. Então, começamos a semana em queda. E o que temos aqui nas nossas nuvens de Ichimoku e as nossas médias? A gente permanece semanal abaixo das nuvens de Ichimoku e principalmente o que a gente gosta de olhar, abaixo da nossa média vinho também aqui. Nossa média vinho estaria aqui inalterada, é o mesmo ponto para essa semana, na região do R$ 1,65, R$ 1,07. O ideal seria o fechamento aqui acima do R$ 1,08 para a gente começar, quem sabe, pensar numa possibilidade aí de reversão do movimento baixista aqui no semanal da Cash 3. A gente no momento, fechamento abaixo de todas as médias aqui do nosso canal, média mais rápida do nosso canal é a média verde-limão, que é a média rápida, essa média de 9 períodos do Ichimoku, aqui a Tenkan, e essa média vinho aqui Jun, as duas médias aqui do nosso Ichimoku. O ideal, o mínimo que a gente gosta de ver é o ativo
fechamento acima da nossa média vinho para a gente começar a pensar e fazer um movimento mais robusto de alta aqui no ativo. Mas quando a gente não está acima dessa média vinho, nos resta aqui a nossa média verde-limão, uma média mais curta de momento. Ela, essa semana, está na região dos 91,5, ou seja, o fechamento acima dos 92 centavos para a gente, pelo menos, fechar acima dessa média. Então, teria que ter uma alta aqui considerável, mas ou a média vinho ainda está muito distante aqui para a gente na Cash 3. Vamos dar uma olhada também nos nossos demais indicadores. Percebam que o nosso DMI negativo permanece aqui acima do positivo desde 2 de janeiro, ou seja, indicando uma direção de preço mais baixista. O ADX aqui quase ganha do nível de 20 entre final de fevereiro e começo de março. Ele chega a ganhar o nível de 20 agora, abaixo do nível de 20, por mais que não tenha aqui um movimento forte indicando uma tendência baixista, o ideal é sempre estar a favor da nossa média vinho e do nosso DMI. É o mínimo que a gente gosta de ver para analisar e, quem sabe, fazer alguma tomada de risco. Então a gente continua com o DMI ainda negativo no semanal aqui da Cash 3. Trazendo também rapidamente o que temos aqui. Olha só, nosso Money Flow Index, nosso indicador aqui do fluxo do dinheiro, nossa linha verde desenhando cada vez topos mais baixos. A gente continua trabalhando abaixo do nosso nível de 50. Percebam, quando ele passa do nível de 50 aqui, ele fica verde. Passou para baixo, ele fica vermelho. O ideal é trabalhar acima do nível de 50 e, ou pelo menos, romper algum topo aqui. Percebam que vai fazendo cada vez topos mais baixos, indicando o quê? Um fluxo aqui vendedor, tá? Interessante algum rompimento, ele começar a fazer algum zigue-zague aqui e tomar o nível de 50 no semanal. Não quer dizer que ele vai fazer um fechamento acima, já é um momento de compra. O ideal acima dos 50, nosso Money Flow Index, o nosso DMI positivo acima do negativo e um fechamento mínimo acima da nossa média vinho para a gente começar a estudar o gerenciamento de entrada, de risco, o gerenciamento aí de stop. Então, semanal aqui da Cash 3 permanece aqui pelo menos por esses indicadores com um cenário mais baixista. Trazendo também o gráfico diário para uma atualização aqui para vocês. A gente sempre gosta de ver, a primeira coisa que a gente vê aqui, as médias de 200, a gente permanece fechamento abaixo da exponencial de 200, aritmética de 200, gráfico diário, médias aí para quem pensa mais no longo prazo, fechamento abaixo das nuvens e fechamento também abaixo de todas as médias aqui no gráfico diário. Permanece um cruzamento de venda que foi dado aqui no nosso Ishimoku do dia 6 para o dia 10 de abril, no cruzamento de venda, quando a média verde-limão cruza abaixo da média lenta. A partir do momento que tem esse cruzamento, a gente já fica com um olhar também, um viés mais baixista. Probabilidade, porque os modelos, óbvio que falham, tá? Percebo que a última vez que ele fechou acima da média vinho aqui no gráfico diário, foi um fechamento nos 95 centavos. No dia aqui, 5 de abril, já fez um fechamento abaixo nos 92 centavos. Já era o momento, talvez, de ficar mais atento no ativo, mas percebam, quem realizou uma venda aqui na perda dessa mínima aqui, da Cash 3, 5 de abril, quase passou sufoco. Por quê? Porque muitos traders de Ishimoku deixam também o stop aqui na média vinho. Então, fechamento acima aqui poderia ser um momento já de encerrar a posição vendida, mas realmente o trade aqui caminhou, tá? Muita atenção. O ideal é o ativo, pelo menos aqui então no gráfico diário, trabalhar acima da média vinho, retomar, coisa que ele perdeu aqui, conforme eu mostrei para vocês, desde o dia 4 de abril de 2023. A média vinho no gráfico diário estaria, por enquanto, aqui hoje nos 89 centavos. Seria alguma coisa mais palatável. Percebam como a média também serviu aqui, olha só, esses candles aqui, deixando uma região de vários pavios e também fazendo resistência aqui na nossa média vinho, nossa Kijun do Ishimoku, tá? Muita atenção, interessante a gente ver o ativo trabalhar acima do semanal, acima da média vinho, a gente vê sinais também no nosso DMI ou então nos demais indicadores, tá? Olha só, o ADX abaixo do nível de 20, indicando que uma certa lateralidade aqui no gráfico diário da Cash 3, mas percebam que o DMI negativo também está acima do positivo, indicando uma direção de preço aqui mais baixista. Eu vou trazer até desde quando que fez esse cruzamento. Foi aqui nesse 16 de maio de 23, tá? Muita atenção, o ideal é a gente também ter um cruzamento de DMI positivo com negativo, o nosso ADX ganhando força, indicando tendência, para quem sabe a gente estudar uma posição no ativo, mas é um ativo que vem há muito tempo em queda, então é interessante a gente olhar também principalmente os gráficos em tempos maiores, por exemplo, o gráfico semanal. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Sugiro para quem gosta do nosso canal, assistam outros vídeos, se inscrevam no nosso canal ainda é pequeno, então muitas vezes o YouTube não vai mostrar
na pesquisa e na recomendação os nossos vídeos. Mas o ideal é vocês acompanharem mais ações para entender o modelo aqui que a gente tem proposto em nosso canal. E também agradeço sempre que se inscreve, deixa o like para a gente continuar motivado a trazer mais análises para vocês. Vamos encerrar aqui nosso vídeo agora com a R3. A R3 na tela. Continuando o nosso vídeo aqui com a R3, a R3 começa a semana, vou trazer aqui o gráfico diário, vamos trazer aqui. Começa a semana em queda, uma queda de 2,45%. O nosso Ibovespa também em queda hoje, então a Aeris também, assim como o mercado em queda, começa a semana aqui no vermelho. Mas o que temos aqui, trazendo uma atualização para vocês, que eu não fiz o fechamento semanal, lembrando que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou de venda. A gente permanece aqui abaixo das médias de 200, mas percebam que o ativo vem se aproximando aqui das médias de 200. Para quem está comprando o ativo, é interessante a gente ver aqui o ativo trabalhar acima das médias clássicas aqui de 200. A gente tem uma aritmética de 200 aqui na região do R$ 1,66, ou seja, R$ 1,67. Vamos deixar até marcado aqui para vocês, 1,67 aritmética 200 diário. Amanhã provavelmente está em outro ponto, mas é só para vocês entenderem o que a gente traz aqui para vocês. Vamos trazer também a outra média aqui, colocar no nosso gráfico. A nossa exponencial de 200 estaria R$ 1,98. Vamos colocar aqui 1,98. EMA diário. São médias aí para a gente acompanhar, que pode ser muitas vezes região de resistência. Percebam aqui, o ativo também já vem trabalhar próximo dessa média. Ideal ele trabalhar, pode até fazer alguma correção, mas o ideal é já romper, ir embora e não fazer região de resistência nessas médias. O que a gente tem aqui? O Shimoku, interessante o gráfico diário, perceba, olha só, nuvem futura aqui ganhando força. A gente já teve uma Chico Span aqui também, essa linha de atraso do Shimoku acima do preço, acima das nuvens, interessante o gráfico diário, por mais que agora começa a ficar um cenário mais de tensão quando a gente se aproxima de uma média de 200, mas pelo Shimoku ainda dá para a gente conduzir a nossa operação. A nossa média vinho, que é a nossa média importante, que muitos traders de Shimoku utilizam como uma região aqui de stop, a gente estaria no R$ 1,49,5, ou seja, no R$ 1,50. O ideal é continuar manter pelo menos o fechamento aqui dessa média vinho, tá? Percebam que ela começa a acompanhar o preço, é interessante quando ela teve um cruzamento da média rápida com a média lenta, e quando a média vinho também começa a subir, porque muitas vezes ela fica plana, pode indicar uma região de acumulação ou distribuição às vezes, e ela perde, por mais que feche acima, às vezes ela perde a média. Mas é interessante quando a gente vê essa média subindo. Percebam também, gráfico diário, nosso Money Flow Index aqui acima do nível de 50, essa linha verde aqui, por isso que está verde aqui o indicador. Estamos numa região, o IFR 55, ou seja, tem espaço para continuar a subir pelo gráfico diário sem entrar numa região aqui de sobrecompra do nosso IFR. A única coisa que eu ficaria mais atento aqui, não é recomendação, apenas trazendo estudo para vocês, a gente tem um DMI positivo desde 11 de abril, ou seja, há bastante tempo, já quase um mês e meio, umas 5 semanas já positivo. Nosso ADX, perceba, autorizando aqui nossa entrada, principalmente interessante quando ele fica acima do nível de 20, 25, indicando o quê? Força na tendência, mas percebam que ele também já está no nível aqui um pouco esticado, acima do nível até... No momento estamos no 47, ainda apontando para cima, mas muita atenção quando ele fica esticado e começa a apontar para baixo. Muitas vezes é hora de conduzir o stop aí, por exemplo, por mínimas, para não deixar o lucro no mercado. Para quem está operando, pensando mais aqui no gráfico diário, tá? Agora vamos trazer para vocês também o gráfico semanal, mas perceba aqui pelo Ishimoku, o ativo tem até conseguido aqui trazer todas as linhas aqui no cenário altista. Aqui no momento também já temos há um bom tempo aqui a nuvem, cruzamento da nuvem. Importante, muitas traders de Shimoku não utilizam, não olham tanto a nuvem futura. A maioria olha, mas já vi alguns vídeos até do YouTube que praticamente só operam o cruzamento. Mas o ideal é quando a gente tem todas as condições do Shimoku favoráveis, que é o que acontece aqui no gráfico diário. Não quer dizer que o ativo vai direto agora para os R$5. Por isso que é importante conduzir aí o stop também de vocês. Trazendo aqui para vocês gráfico semanal, vamos dar uma olhada. O gráfico semanal da Aeris, que temos aqui no gráfico semanal. Deixa eu apagar essas linhas laranja. Olha só. A gente teve um fechamento acima da média vinho. A gente chamou a atenção aqui no canal. A gente teve um fechamento
no 24 de abril foi um fechamento interessante. É verdade que na semana seguinte, percebam, é isso que eu falei para vocês, muitas vezes o fechamento acima da média vinho, pode ser que na semana seguinte ele feche abaixo. Aqui não seria totalmente errado para quem entrou já sair na semana seguinte, porque foi um fechamento abaixo da média vinho, mas se deixou o stop na mínima do candle que deu gatilho, ainda está na operação. Percebam, teve um cruzamento de média verde-limão. Qual que é o ideal? Continuar esse cruzamento, não fechar abaixo dessas duas médias e a gente vê também a nossa média vinho começar a subir aqui junto com o preço. Muita atenção, porque a gente ainda não tem ainda essa média vinho também a subir. A gente tem uma Chico Span aqui ainda dentro do preço aqui na AL3, o ideal quando ela começa a trabalhar aqui acima do preço, porque é interessante quando a gente tem um fechamento da Chico Span acima aqui do preço, a gente começa a entender como um momento mais altista aqui, pelo menos pelo gráfico semanal. Interessante a gente ver essa linha azul aqui, ó, perceba lá, a Chico Span sempre está atrasada, ela atrasada 26 períodos. Dependendo aqui do fechamento dessa semana, pode ser que a gente tenha um fechamento dela acima aqui do preço. Muita atenção, porque seria outra condição bem interessante de a gente ver no gráfico semanal da AL3. A gente tem aqui como regiões importantes que eu já tracei para vocês aqui no diário R$1,67, que é a aritmética de 200. Às vezes é interessante a gente colocar o gráfico num tempo menor. Por exemplo, eu estou comprado na Aeris pelo gráfico semanal. Eu dou uma olhada no gráfico diário para ver importantes regiões de resistência e ir marcando aqui no nosso gráfico. Então a gente tem aqui o R$1,67 e também uma região que a gente já marcou no outro vídeo aí para vocês, a região do R$1,73, 74 centavos. Por quê? Foi máxima aqui desse candle aqui de 30 de janeiro. Perceba, ele deixou um pavio aqui bem feio em 30 de janeiro. Então a gente marcou a máxima com uma região importante e também marcamos aqui a máxima aqui do outro candle, foi R$1,74 e R$1,73. Então a gente já marcou aqui R$1,73 e deixou aqui marcado para vocês R$1,73, 74. O ideal também a gente ter algum fechamento acima aqui desses pavios aqui para a gente começar a entender que a Aeris realmente está querendo demonstrar força. Então o que a gente tem? Média semanal aqui importante. Média verde-limão, R$1,42. Ideal continuar a fechar acima dessa média. Se porventura o preço vir buscar servir aqui como uma região, ou seja, toca e devolve, deixa um pavio aqui, o ideal. E de preferência, assim como a gente sempre traz para vocês, o mínimo é o ativo continuar a trabalhar acima da média vinho, ou seja, R$1,35, fechamento pelo menos acima do R$1,31, mas percebam aí que o semanal da Aeris, por enquanto, começa a tentar reagir. Até onde vai? Não sei, gostaria de saber, trazer para vocês aí, para todos nós sermos milionários, mas aqui é uma entrada que faz mais sentido do que outras entradas. Por exemplo, olha só aqui, em agosto de 22, longe da média vinho, aqui longe também da média vinho, aqui por exemplo, aqui ó, março e abril de 22, aqui por exemplo, trazendo um método de curiosidade, esse candle aqui de 13 de setembro de 21, aqui poderia fazer algum sentido a entrada, poderia, mas olha só, a gente tinha um ADX apontando também para baixo, aqui que não é uma condição muito favorável, mas aqui são um cruzamento bem tímido e um ADX também apontando para baixo, aqui que realmente ficaria mais complicada a entrada. E aqui também, olha só que interessante, nosso Money Flow Index abaixo do nível de 50. Então ele realmente não estaria aqui autorizando a nossa entrada e nem tinha um rompimento de topo aqui. Ou seja, foi um movimento que o mercado fez, e muitas vezes para buscar algum stop, para enganar, para fazer um movimento falso, né? E realmente ele fez e pum, porrada para baixo. Aí aqui para quem entrou, por exemplo, na abertura, na semana seguinte, já deu errado, o ideal é sair. Para o quê? Para minimizar sempre a perda. Quando viu que realmente fez uma entrada que não foi interessante, corta o prejuízo e o lucro tentar levar o máximo possível que por algum trailing stop, com algum indicador para realmente tornar a nossa saída mais técnica, mas percebam como faz mais sentido essa entrada de agora do que outras entradas aí que algum analista ou algum trader pode ter falado para vocês. Lembrando que são apenas recomendações, mas trazendo aqui sempre o modelo para vocês. Muitas vezes vamos errar, vamos acertar, mas o interessante é quando a gente vê que está errado, cortar o nosso prejuízo o mais rápido possível, porque muitas vezes a gente fica comprado num ativo e o dinheiro vai embora. Então, interessante, entradas
pequenas, não coloquem muito capital nas entradas, porque é gerenciamento de risco, é importante a gente sempre estar diversificado, coloquem só dinheiro que realmente vocês possam perder na Bolsa de Valores. Espero que tenham gostado do vídeo. Para quem gostou do vídeo e quiser ajudar o nosso canal, deixe seu like, não esqueça do like, muito importante para a gente continuar fazendo vídeos para vocês. E se inscrevam, assistam outros vídeos para continuar aqui os estudos. A ideia é vocês começarem a enxergar a mesma coisa que a gente enxerga e a gente fazer uma troca, evoluirmos juntos. Forte abraço, bons investimentos!